Boa noite, pessoal. Estão todo mundo me ouvindo? Boa noite, Arthur. Tudo sim, a gente está ouvindo. Perfeito. Gente, sejam bem-vindos à palestra do professor Leonardi, de Pesquisa Operacional Aplicada à Logística, Inteligência e Negócios. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, eu sou o diretor atual do LESUF, que é um projeto, um laboratório de empreendedorismo social da UF. É a gente, né, que está promovendo essa palestra. Então, eu queria dar boas-vindas a todos. Eu pedi, a gente está começando o projeto, a gente está nesse processo de divulgação. Então, eu postei na chamada uns links do Lesuf, né? A gente está atuando no Instagram, no TikTok, LinkedIn. Essa palestra, ela está sendo gravada e ela vai ser colocada no nosso YouTube também. Então, dê uma olhadinha aí nas redes do Lesuf. E, se vocês verem também, a gente tem um link de confirmação de presença. A gente vai emitir um certificado de valendo horas complementares dessa palestra. Então, eu vou pedir só para vocês confirmarem ali o link. É rapidinho, é só o e-mail, o nome e a matrícula, ou o CPF. A gente tem algumas pessoas que não são da UF, então, só colocar o CPF para confirmar a presença e a gente poder emitir o certificado para vocês depois, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que gostem da palestra. Professor Leonardi, a palavra é sua. Pessoal, desculpa aqui, vocês estão me ouvindo bem? Eu não estava ouvindo até agora. Arthur, você conseguiu apresentar o Lesuf? Eu estava com problema no áudio aqui, mas agora eu estou ouvindo perfeitamente. Consegui apresentar sim, professor. Muito obrigado. Nada que isso, perfeito. Então, vou começar aqui o compartilhamento e, ao mesmo tempo, eu vou me apresentando, enfim. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. Sim, professor. Perfeito. Então, pessoal, boa noite, tá? A todos e a todas presentes. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira, sou professor aqui da Universidade Federal Fluminense, né? Vou falar um pouco sobre mim agora nesse slide, né? Um pouco dessa mini bio. Minha formação, ela é toda na área de computação, com ênfase em modelagem computacional, né? Em modelagem computacional, entende-se um pouco da área de otimização, do qual a gente vai falar um pouquinho hoje, mas, claro, com foco totalmente voltado para a administração. Tá? Então, a ideia é minha formação um pouco dessa, né? Eu tenho um pós-doutoramento na UENF, meu doutoramento é na UERJ, tenho mestrado em Pesquisa, Operação e Inteligência Computacional, com ênfase aí na junção dessas duas áreas. Como eu falei, sou professor aí do Departamento de Administração, atuo no curso de Administração, e também no mestrado em Engenharia de Produção de Sistemas Computacionais na UF de Rio das Ostras, né? Também atuo lá como coordenador de métodos quantitativos no consórcio CEDERJ, uma disciplina voltada também para a área de estatística, enfim, que é base, de certa forma, para essas disciplinas, né? Essas áreas de conhecimento. Trabalho também como avaliador do MEC, e minha experiência basicamente é nessa, como eu tinha comentado, na área de computação, com ênfase aí justamente em desenvolvimento e elaboração de modelos computacionais, tanto usando da parte de inteligência artificial, como da área também de otimização específica, a área de PO. Legal? Então, para esse nosso bate-papo, né, relacionado à pesquisa operacional, aplicação de técnicas, com um foco muito específico aí na área de logística. E aqui eu trago nesse primeiro slide um pouco dos grandes desafios aí, eu acho que, né, isso é bem explorado pela mídia, mas os desafios que nós temos aí da logística, especificamente, né, no Brasil. E aí você consegue ver aí, né, do primeiro desafio, que é a alta dependência de transporte rodoviário, estrutura defasada, deficiência também de portos, custo de transporte aéreo, baixa previsibilidade de custo, atraso tecnológico, mão de obra qualificada, problema de armazenamento, e dentre outros aí, que são os 8, obviamente existem mais problemas aí. Bem, e onde existem problemas, né, alguns problemas, nós podemos ver oportunidades, né? As oportunidades, elas surgem, de fato, na aplicação desses métodos para tentar mitigar
esse rol de problemas que estão postos aí. Tá? E aí a área de pesquisa operacional, junto aí com outras técnicas também, com viés de otimização ou simulação de ambientes, a gente vai olhar um pouco na frente, vem de encontro a essas questões. Bem, vocês aí, enquanto administradores, penso eu, né, que a maioria deve ser administrador, enfim, na vida nossa, na verdade, ela se resume aí um pouco a esse dado, né, em que a gente tem que tomar algumas decisões que, por vezes, nós não temos aí muitas certezas, né? A gente pode tomar sim ou não, talvez, a um certo nível de confiança, mas essa imagem ela retrata um pouco esses desafios, né? E geralmente na tomada de decisão, quando a gente traz isso para o ambiente da administração, de uma forma geral, ou a gente quer tomar decisão, de certa forma vai visar uma redução de custo, né? A gente tem essa nuvem de palavras, né? Que de certa forma é isso que a gente quer, aumentar a produtividade, né? Enfim, são situações que geralmente essas decisões têm um objetivo. Bem, o que a gente precisa para tomar essa decisão? Informação. Trago mais uma vez aí essa figura da nuvem de palavras. A gente pode ver conhecimento, informação, sentido, definição. Então, quando a gente faz essa pergunta aí para... Com licença. Oi? Perdão, professor. Eu estou vendo aqui a sua apresentação, mas ela está na primeira página para a gente ainda. Aí, como eu vi que tem uma nuvem de palavras mais à frente, eu acho que o senhor está acompanhando, mas a gente não está acompanhando a sua apresentação na tela. Tá bom. Deixa eu ver aqui se eu tirei agora. Agora está aparecendo aqui a nuvem de palavras, mas ela está em modo tela, né? Não está em modo apresentação. Pô, não. Obrigado. Eu vou parar aqui, né? Vamos ver como eu compartilho de modo a... Vai ter que ser o ecrã inteiro. Não tem jeito. Vou tirar aqui, tá, pessoal, a minha imagem aqui. Então, vocês agora... Agora está aparecendo certinho para a gente. Maravilha. Então, assim, só repassando, tá, pessoal, o slide aqui, de fato, aqui, que lista, né, ilustra aí os 8 principais desafios que eu tinha comentado. E aí, aquela questão daquele dado, né, que de certa forma a gente está trazendo aqui para uma questão de tomada de decisão, mas se a gente pegar esse daí, a gente pode levar a nossa vida, né? Às vezes nós temos que tomar decisões, não sabemos aí se devemos ou não devemos tomar decisão, e geralmente essas decisões, elas visam aí, no caso nosso, no caso aí da administração, a redução de custos, aumento de produtividade, etc. e tal. Bem, para tomar esse tipo de decisão, o que a gente precisa, como eu tinha comentado anteriormente, né? Conhecimento, informação, que essa nuvem de palavras aí traz um pouquinho para a gente. Bem, e aí, às vezes a questão do conhecimento, dos dados, da informação, são situações um pouco complexas. A gente vive na era aí de uma profusão de dados, né? A era do Big Data, e como aumentar a qualidade dessa informação, tá? E a gente pode ver também na nuvem de palavras, que eu trago mais uma vez, vou explorando esse recurso aí ao longo da apresentação, é a tecnologia, né? Não somente a tecnologia, mas outras questões que estão postas aí nessa imagem, como pessoas também, tá? Isso é bastante importante. Bem, informação, decisão, tecnologia, juntando isso tudo, a palavra, sistemas. A gente consegue, de certa forma, via sistemas, juntar essas informações para facilitar a tomada aí de decisão, né? Então, a ideia é um pouco isso. Bem, e esses sistemas utilizam aí técnicas, né, matemáticas. Então, assim, veja que eu faço um recorte um pouco do fundamento da tomada de decisão e o que está por trás, né, o que ajuda, o que melhora essa tomada de decisão, quais são as técnicas, vou desdobrando até chegar aí no elemento mais fundamental, que por muitas vezes nós utilizamos essas ferramentas, mas por trás dessas ferramentas existe todo o conhecimento de base matemática.
fiquem tranquilos, né, que a ideia hoje aqui, só para contextualizar, mas a ideia não é, de fato, trazer essa área do conhecimento, tá? Bem, eu tenho, de certa forma, os sistemas ele tem esse cunho matemático por trás, que tenta encontrar a melhor alternativa dentre várias postas, né? Enfim, mas como representar, tá? Essas informações? Então, isso pode ser representado por modelos, né, que eu coloco muito bem aqui. Vou colocar aqui uma pontadorzinha ali. Modelos. Esses modelos, eles representam um determinado problema, e aqui eu tenho outras palavras que, de certa forma, que estão envolvidas, estão imbuídas nesse processo. Ok? Bem, e aqui eu posto algumas ferramentas. Obviamente, a gente não tem nem a pretensão aqui de mostrá-las, né, em sua totalidade, até porque não existe tempo hábil para isso, mas a ideia é que, olha só, em cada categoria, em cada parte do que você quer realizar, nós temos diferentes ferramentas, Lingo, Gurubi, Seplex, algumas gratuitas, outras, de certa forma, pagas, inclusive aqui o famoso conhecido Excel, né, a gente pode, de certa forma, utilizar, inclusive hoje aqui eu vou apresentar, né, um problema e como a gente pode resolver facilmente por meio do Excel, algumas linguagens de programação, como R, Python, alguns softwares específicos aí para simulação e, né, não basta só a gente modelar, pegar os problemas, identificar as variáveis, etc. e tal, relacioná-las, mas como eu visualizo os resultados. Isso é muito importante aí quando a gente entra numa fase de apresentar esses resultados para os gestores, né, supervisores, enfim, que são as ferramentas aí de Business Intelligence, como o Power BI da Microsoft, Tableau, dentre outras, tá, pessoal? Tudo legal aí? Vocês estão bem? Estão acompanhando? Qualquer dúvida, fique à vontade aqui para me interromper, tá ok? Bem, ok. Certinho, professor. A gente fala. Legal. Sendo um pouco mais específico, agora nós vamos ver, beleza, né? Mas o que isso quer dizer? Né? Especificamente na área de pesquisa operacional, que a gente vai chamar agora ao longo de PO, como isso, de certa forma, pode ser aplicado à logística? Quais são os problemas, né, em que a PO pode auxiliar? E nós temos várias situações. Transporte, roteirização de veículos, a gente usa de forma extensiva, né, através de softwares que alguns de vocês devem aí utilizar. Por trás desse software, claro, a gente tem esse tipo pode ter, né, não só esses tipos de técnica, mas como outros também, híbridos, enfim, gestão de estoques, armazenagem, layout de depósito, previsão de demanda e alocação de recursos é bastante importante. Depois eu vou apresentar alguns trabalhos aqui relacionados a essa temática. Planejamento da cadeia de suprimentos, dimensionamento, simulação de filas de espera de atendimento, dentre outros, tá? São várias as áreas em que o PO pode atuar. Bem, e aí, por escopo do nosso bate-papo hoje aqui, a gente vai falar um pouco da área de otimização e simulação logística, e eu vou utilizar um complemento do Excel, que é chamado de Solver, né, e o software Arena. Serão dois aí problemas, assim, vou trazer só de forma ilustrativa, que é um problema de transporte, são problemas aí clássicos na área de pesquisa operacional, e um outro que são problemas aí de filas de atendimento, que é uma área da simulação, né? Simular eventos aí que envolvam filas de espera. Ok? Então, nosso escopo hoje é um pouco nesse sentido. E aqui eu caracterizo um pouco, né, o primeiro problema, como eu tinha comentado, é o problema de transporte. Só uma caracterização, é um tipo especial aí, de uma aplicação de programação linear, é uma técnica de modelagem matemática, que não envolve programação de computadores, em tese, mas enfim. O que a gente pode, de certa forma, resolver a partir desses problemas que são também conhecidos como problemas de rede.
transporte, escala de produção, redistribuição, menor caminho, fluxo máximo, caminho crítico, dentre outros. Então, assim, vocês ao longo da disciplina, dos cursos de graduação, muito específico naquela parte de logística, a gente vê a parte teórica de logística, vocês devem, aí, de certa forma, se deparar com vários desses problemas. Então, a ideia dessas técnicas aqui, da área de pesquisa operacional, é, de fato, dar uma resposta ou dar cenários aí para tais problemas. Bem, trouxe aqui alguns artigos. Pô, Leonardo, mas o que acontece? Como que eu posso usar isso na prática? Eu trouxe alguns artigos aqui, depois eu até disponibilizo essa apresentação para vocês. Aqui eu tenho os links, né? Tanto que eu coloquei o link, vocês podem ver aí que é uma área de conhecimento bem ampla. Então, por exemplo, o primeiro artigo aqui de PO aplicado para meio de transporte, gerenciamento de frota, terminais de empresas de transporte de carga através de um modelo de pesquisa operacional. Tá? É um estudo antigo, mas a gente consegue ver aí, né, de 96, tem artigos um pouco mais, trabalhos um pouco mais recentes também. Mas, assim, aplicação de pesquisa operacional para problemas de transporte, é um outro trabalho. A utilização aqui, esse terceiro, para otimizar as rotas de motorista autônomo de São Paulo. Outros aqui, a viabilidade de aplicação para solução de problemas complexos de transporte. E aqui trouxe um mais recente, 2023, né? Aí você tem um overview de abordagem e otimização para agendamento de recursos, transporte público, né? E embaixo você tem já alguma coisa, né? Um trabalho não só direto de TO, mas integrando também técnicas de aprendizagem de máquina, uma sub-área da área de inteligência artificial, a questão de roteamento e roteirização de veículos, tá? Então, você vê aí a questão, como a gente pode não somente ter a PO pura, técnicas de pesquisa operacional pura, mas, né, a ideia, durante uns anos para cá, é misturar, de fato, isso, né? Criar modelos híbridos que envolvam aí a área também da inteligência artificial. No final, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só caracterizando, pontuando vocês o que é um problema de transporte, o que se pretende, né? A gente coloca aqui como uma descrição, determinar uma alocação ótima de produtos entre centros de distribuição e pontos de demanda, e o objetivo é minimizar os custos de transporte. Isso é algo comum, e vocês podem perceber aí em vários trabalhos, né, disciplinas aí relacionadas a essa temática. Qualquer problema não é uma característica especificamente de problemas de transporte, mas problemas que envolvam otimização geralmente possuem essa estrutura. Variável de decisão, o que você quer decidir, no caso específico de transporte, quantidade a ser transportada por rota, qual é o objetivo, já está posto aqui do lado da descrição, mas a gente traz aqui de uma forma mais explícita, que é minimizar o custo total de transporte, e eu tenho, obviamente, algumas restrições de fornecimento e de demanda de cada local. E como eu pego todos esses elementos, esses dados, relaciono esses dados e transformo em um modelo que, no caso nosso, a gente vai colocar, né, de forma ilustrativa a utilização do Solver, por sua facilidade com Excel. Aqui eu tenho só uma representação clássica de como a gente pode representar um problema clássico de transporte, a gente pode estender isso àqueles outros problemas também de transporte, da área de transporte. Eu tenho inicialmente os nós, né, a gente chama, em vermelho, os arcos, e aqui eu tenho os custos associados a cada arco, né? Então, o arco aqui é um custo, ele representa o CA1, por exemplo, ele representa aqui um número, né? Que vai representar um custo aqui do nó A ao nó 1. E generalizando, a gente consegue visualizar isso para os demais nós da rede. Bem, qual é o problema 1? Então, para ilustrar isso de uma forma um pouco mais didática,
a grande ideia é a seguinte: a gente vai pegar a alocação ótima de produção e entregas com custo mínimo. E aí a gente tem uma empresa que, né, enfim, fictícia. O que ela tem? Ela possui 3 fábricas localizadas no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E essa produção dessas 3 fábricas deve ser entregue nesses municípios, Recife, Salvador e Manaus. Essa é a grande ideia. E aqui nessa tabela nós temos aqui, né, uma matriz de custos com respectivas capacidades e demandas. Né? Por exemplo, existe um custo associado de Rio de Janeiro a Recife de 25 unidades monetárias. Pode ser real, dólar, enfim, qualquer que seja. Então, essa matriz aqui, ela representa os custos entre origem e destino. Considerando que cada fábrica possui uma capacidade, então Rio de Janeiro tem uma capacidade aí, né, de fabricação de 2.000 unidades, São Paulo 3.000, Belo Horizonte 1.500. Bem, e aqueles centros que vão receber essa produção, tá? Ela tem uma demanda Recife de 2.000, Salvador de 2.000 e Manaus também de 1.000. Aqui eu ilustro, né, de uma forma aí, um pouco mais simples, né, os nós do problema posto. Né? Então a gente pode perceber que São Paulo, Belo Horizonte e Rio, eles vão enviar para Recife, Salvador e Manaus, cada um aí com os custos associados a cada um dos arcos, e a gente pode associar em cada nó as demandas e a capacidade produtiva, ou seja, né, é uma representação aí da tabela anterior. Bem, e aí, né, qual o problema? Né, o gestor da empresa deseja determinar quanto deve ser produzido e entregue por fábrica em cada centro consumidor, de forma a minimizar seus custos com transporte. Bem, com base naqueles dados, a gente pega aqui no próprio Excel, existe um complemento do Excel, que é chamado Solver. Isso é facilmente, vocês conseguem, fazendo uma busca na internet, como que eu posso instalar isso, é bem simples. Mas, enfim, eu só traduzi e ajustei aqui o meu problema para o Excel. Então, aqui em cima eu coloquei somente os custos de transporte, origem e destino. E aqui, ó, nessa parte aqui que está com 0, até um pouco em negrito, né, de fato, seriam as respostas. Né? Eu quero encontrar essas respostas. Quanto eu levo, na verdade, de cada lugar, né, para outro. E coloco as capacidades assim, ela é bem parecido com aquela tabela anterior. Então, isso está colocado no Excel. Legal. E aí, com o Solver, me abre essa janela no qual eu quero ajustar o objetivo, que é o custo total, quero o menor custo possível, lembrando que o custo está aqui em cima, respeitando, né, algumas questões. Então, as variáveis são essas, ou seja, eu quero saber aqui quanto eu devo transportar do Rio para Recife, do Rio para Salvador, etc. e tal, ok? E respeitando, sujeito às restrições. Quais? A capacidade de cada fábrica, né, e a demanda de cada centro consumidor. Então, posto isso, né, a gente consegue resolver pelo Simplex, né, você tem alguns métodos para resolução, e clicar aqui em resolver ou solve. E clicando, né, o próprio Excel, ele me coloca aqui o resultado. Olha, o menor custo que você vai ter vai ser de 110.000 unidades monetárias, no caso real, né? E aqui você tem a programação de envio. A gente pode perceber que não é interessante enviar nada do Rio para Manaus, nada de Belo Horizonte para Recife, pulei São Paulo. São Paulo para Salvador também não é interessante enviar, e Belo Horizonte para Manaus também não é interessante. Ok? Então, aqui eu tenho a programação de envio e o custo associado, considerando os custos, considerando, né, as capacidades de cada fábrica
e as demandas de cada local. E notem que existe uma demanda para Manaus de 1.000, ele vai ser atendido única e exclusivamente por São Paulo, né? E por aí vai. Então, essa é a minha solução ótima para o meu problema. Ou seja, com uma ferramenta simples, né, que é o Excel, a gente consegue aí determinar algumas, né, algumas hipóteses, algumas soluções. Obviamente, se a gente mexer aqui nesses custos de transporte, pode colocar um custo mais conservador, menos conservador, um custo médio, e criar cenários com a ajuda do próprio Excel. Legal? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Não, professor. Não, perfeito, pode seguir. Bem, essa é uma área, né, uma das áreas aí de pesquisa operacional, como eu tinha comentado, esse problema de transporte, dentre outros, né, oriundos aí de programação linear, inteira, programação mista, né, enfim, eles têm o intuito aí de otimizar, encontrar, minimizar sempre alguma coisa, maximizar sempre uma outra coisa. Bem, e a gente entra numa outra área também de pesquisa operacional que não tem um foco muito direto em otimização, mas sim simular cenários, né? Que é a área de teoria de filas e simulação. Então, ele lida, como o próprio nome diz, lida aí com questões de ordem de acesso a recursos limitados, tá? Nesse caso específico, existem outros softwares, tá, pessoal? Mas nesse caso específico, a gente vai tentar apresentar essas técnicas com o uso do software Arena, né? Um software pago, mas que tem uma versão de estudante para a gente, né, conseguir realizar os experimentos aí. Bem, assim como no slide anterior, antes da gente de fato entrar na própria Arena, eu trago aqui alguns trabalhos aí aplicados com o uso do Arena, no caso, mas a gente poderia trazer outros softwares também. Mas, por exemplo, o primeiro aqui, né, simulação, tanto que é simulação de eventos discretos, né, aplicado na questão de gerenciamento de filas. E aqui um estudo de caso, uma agência bancária brasileira, tá? No final, ele apresenta algumas estratégias para otimizar o atendimento. Um outro trabalho, de novo, né, simulação aí de eventos discretos, tá? Para aplicado na indústria de plástico. Identifica gargalos e propõe otimizações de ciclo, ou seja, gargalos na produção de saco plástico. Então, você pode ter lá no processo de produção, você consegue identificar alguns gargalos e criar cenários aí de que você possa diminuir ou mitigar, de repente, algum tipo de gargalo existente. Aqui também, de certa forma, você tem uma simulação com foco em nível de estoque. Então, note assim, a versatilidade da aplicação dessa técnica. Aí, mais dois trabalhos também. Aplicado aqui a questão da manufatura, e um outro trabalho também, esse voltado um pouco mais na cadeia de suprimentos. Então, como que a gente pode ser aplicado na cadeia de suprimentos a questão da simulação. Bem, vamos lá, sem mais delongas. Então, a ideia aqui, a gente vai apresentar um problema simples, a gente vai um pouco melhorar esse problema, colocar algumas situações, criar outros cenários com o uso do software Arena. Qual é o problema? Tá? Então, você tem um problema de uma firma aqui de lava-jato, limpeza de automóveis, enfim. Você tem uma caracterização do ambiente, ou seja, esses automóveis eles vêm de uma área externa, se caminham para um local reservado para usar uma máquina controlada por um operador. Tá? Então, vocês imaginam, mentalmente, você tem um carro que está na rua, ele chega em algum local, existe um funcionário responsável aí pela lavagem desse carro. É um problema clássico aí também de fila. Então, obviamente, você tem cenários distintos, né? Por exemplo, para lavar carro, geralmente as pessoas procuram mais aí no final de semana, né? E a frequência ele pode aumentar um pouco quando chove, aquela coisa toda por questão de sujar mais devido à lama, etc. e tal.
Mas você tem essas questões aí que você tem que considerar o dia da semana, no caso, né? Esse é um problema posto aqui. E aí, nessa situação hipotética, né? Prevendo essa situação de dia de semana, o proprietário criou uma área de espera. Opa, a área de espera é fila, tá? No qual os clientes podem aguardar. E essa área que ele criou, ele tem uma limitação, tá? Com 4 carros. Então, essa é a situação real da firma. Aqui, a gente tenta mostrar um pouco de como seria esse exemplo, né? Então, você tem aqui uma entrada, vem da rua, entrou aqui, você tem um localzinho com 4 carros no máximo, e você tem aqui, de fato, o local de lavagem do carro até a saída. A gente vai explicar um pouco mais como isso vai funcionar. E aí, qual é o grande problema, né? O proprietário, motivado pela situação econômica, ele tem um receio de investir nesse negócio sem uma análise mais detalhada da situação e de uma melhor avaliação do desempenho do negócio se novos investimentos forem realizados. É o seguinte, essa é a minha situação atual. Amplio minha área aqui de estacionamento, eu tenho um posto só de lavação, enfim, como colocou, coloco mais funcionário, amplio para 2 postos, enfim, consigo fazer isso dada a demanda existente? Essa é a grande questão. Como você simula isso? Né? Bem, consigo simular com o uso de software. Algumas questões, que são questões comuns, em que o próprio gestor ele pode ter e que ele quer responder com o uso da ferramenta. Por exemplo, será que a área disponível é suficiente para acomodar a clientela do sábado pela manhã, que já é um período que ele sabe de antemão que é um período de maior movimento? Ou estou perdendo clientes por falta de espaço? Ou seja, a pessoa chega ali, passa de carro na rua, olha lá, opa, está cheio, vou embora. Bem, e será que os serviços estão sendo prestados em tempo aceitável, de forma que os clientes não fiquem muito tempo no sistema? Né? O que a gente chama de sistema, né? É aquele cliente que, desde a entrada, ele tem um tempo de espera na fila, tem um tempo de espera aqui na lavagem para, de fato, sair. Então, todo esse tempo a gente fala que é um tempo no sistema. E aí, algumas questões são levantadas, além dessas, obviamente, e que eu já até coloquei ali antes, né? Será que é necessário contratar um operador auxiliar para esse período de demanda? Ou seja, olha só, para esse caso específico, para sábado, preciso contratar mais alguém, mais um ou mais 2 aqui, de modo que você, por mais que você mantenha uma fila aqui, você tem um fluxo em que as pessoas cheguem, consigam estacionar, e você tem um fluxo aí ótimo nesse sistema. Então, essas são algumas perguntas que a própria simulação pode responder. Então, enfim, o Arena é uma ferramenta, assim, num primeiro momento parece bem rudimentar. De fato, você conecta, clica e arrasta, né? Aqui nós temos alguns elementos, que é o Create, né? Que é um módulo que você permite a criação e chegada de uma entidade, nesse caso, carros. A gente tem aqui um módulo chamado de Process, né? Que é o serviço prestado pelo servidor ao cliente, e aqui, né, de fato, a retirada dos clientes do sistema. Opa, lavou o carro. Então, você pode tirar esse sistema. Ou seja, note aqui que você, desde o momento que ele entra, né, o próprio Arena, ele começa a computar esse tempo de que ele passa aqui, né, ele fica aqui, na verdade, na lavagem de carros e, por fim, ele é retirado do sistema. Essas linhas são criadas automaticamente. E, claro, né, a gente cria aqui um create, né, enfim, um nome que não tem muito sentido, a gente dá uma semântica melhor. Tá? Chegada de carros, isso aqui é uma entidade. E note aqui que a gente informa nesses modelos, nesses componentes, melhor dizendo, de quanto em quanto tempo esses carros chegam. Né? Então, eles chegam aqui de acordo com uma distribuição exponencial, com parâmetro 5, ou seja, né, a gente tem algumas distribuições estatísticas aqui. Pô, Leonardo, como que eu vou saber disso?
Na prática, né, se você não tem alguma forma automatizada aí de contar, em algumas situações você anota isso. Então, o sistema lá que o fulano chegou tal hora, saiu tal hora, anota-se numa planilha, no papel, enfim, de alguma forma. Aí você depois, a partir desse registro, você consegue modular e chegar nesse tipo de situação aqui. Mas, né, enfim, isso é possível através desse procedimento que eu falei. Vou passar aqui, que eu já expliquei um pouco. Bem, note, mudei o nome. Chegada de carro, fica melhor, né? Bem, aqui é o processo de lavagem. De novo, eu mudo o nome para ficar um pouco mais semântico. E você tem algumas situações, que são os recursos. Quais são os recursos? Quanto tempo também eu demoro no sistema, ou seja, quanto tempo demora-se para lavar esse carro. Aqui a gente colocou, por exemplo, em horas, né, numa situação mais rápida, em meia hora, numa situação normal, 1 hora e o máximo 1 hora e meia, de novo. Leonardo, como você chegou nesse valor? Observação. Tá? Quanto tempo, mais ou menos, você pode modular isso na observação numérica ou, de repente, conhecimento lá da pessoa que lava. Geralmente tem hora que é rápido, tem hora que é... Enfim, coloque esses valores. E tem outros parâmetros aqui bem interessantes também. Vamos passar aqui. Os recursos, né? A gente coloca, qual é o recurso? Olha, eu tenho um operador, só tenho um funcionário. Um operador, 1. Então, note que futuramente a gente pode aumentar isso para 2 para ter outras estatísticas. Então, note que é bem tranquilo. E, por final, né, o componente dispose, a gente coloca lá o nome, saída, para ficar mais fácil. A gente executa aí a própria simulação. Então, você tem aqui lá um menu Run, Setup, configura quantas replicações a gente vai fazer, quantas vezes nós vamos tentar simular isso, enfim. A gente quer simular para 8 horas lá do sábado, né, 24 horas, apresentar isso um minuto, né, enfim. E aqui alguns detalhes do projeto, tá? Alterar o nome do projeto, como que esses resultados vão ser exibidos, etc. e tal. E aí a gente executa, clica na opção Run, Go, né, e vamos entender um pouco o relatório da simulação. Bem, dentre as diversas estatísticas, né, as mais interessantes são aquelas estatísticas relacionadas sobre tempo, são divididas nessas duas situações, né, chamadas Tail Variables, enfim, e aquelas estatísticas dependentes do tempo, as variáveis, né, em relação a mudanças discretas, e também as próprias saídas. Bem, essa aqui é uma tela, né, uma janela do próprio software que eu printei, coloquei aqui para facilitar. Então, temos algumas variáveis, algumas estatísticas sobre o tempo. Tá? Então, em média, uma entidade foi processada em 4,18 minutos. Uma entidade, no caso, um carro. É bem rápido, né? Temos aqui o menor tempo de lavagem em minutos e o maior tempo de lavagem em minutos. Então, essas são estatísticas bem interessantes. Claro que esses tempos, né, coloquei com a distribuição escolhida, ou seja, olha, distribuição triangular, porque o funcionário falou lá que ele leva mais ou menos, né, aqueles tempos que eu tinha comentado de meia hora, 1 hora, 1 hora e meia. Temos aqui o tempo médio, né, de espera na fila para lavagem. Então, tempo médio aqui, as pessoas ficam na fila de espera 5 minutos e pouco, até baixo, né? O mínimo ele já entra para lavar o carro, e no máximo aqui ele espera 24 minutos. Aqui eu tenho uma outra categoria, né, de estatísticas. Então, essas aqui são as estatísticas dependentes do tempo. Então, temos, por exemplo, aqui, né, a utilização do operador, ele fica ocupado 76% do tempo.
né? Ou seja, você tem aí mais 24% do tempo dele que está vago, né? Enfim. Uma outra estatística também, ó, número de carro na lavagem na fila desse operador em específico. Máximo você tem 6 carros máximo, não tem nenhum, máximo é 6. E você tem aqui a disponibilidade e a quantidade também em uso de cada operador. Então, são estatísticas aí em função do tempo. Opa. Outras estatísticas também, ó, número de carros que entraram. Então, você tem 90 carros que entraram no sistema. Você tem aqui, desses 88, eles foram atendidos ao final das 8 horas, 2 não foram atendidos. A taxa de utilização do operador, no caso, eu tinha comentado ali atrás, mas ele é apresentado novamente aqui, 76%. E número de vezes que o recurso também foi utilizado, porque 2 não foram atendidos, mas 1 estava, né, em processo de lavagem. E aqui eu tenho um modelo um pouco mais complexo, mas enfim, voltando a esse problema, é um problema, olhando esse aqui, um problema até bem simples, né? Algumas estatísticas bem interessantes em que a gente consegue fazer com a Arena. Então, se eu quiser, de repente, simular algum outro cenário, a grande ideia por trás disso vamos voltar rapidinho aqui. Na hora da criação, ou seja, quantos carros chegam aqui por minuto, por hora, enfim, e você também colocar aqui os recursos. Quantos operadores eu tenho? Quanto tempo esse operador, esse processo, ele demora? Posso colocar em horas, posso colocar em minutos, ou seja, a gente consegue alterar esses parâmetros de forma que a gente consiga criar cenários e avaliar esses relatórios aqui. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Bem, esse aqui é um outro modelo, tá? E a grande questão aqui desse modelo é um problema um pouco mais complexo, que envolve vários processos para um modelo de produção. Então, o que acontece? Você tem aqui a chegada de ordem de pedido, né? Ele vai produzir algum tipo de material, você armazena esse tempo na chegada, você tem um processo de corte, você tem um processo de montagem, tem um processo de inspeção. Essa inspeção, dependendo se a qualidade for boa ou não, se for ruim, ela monta de novo, envia de novo para a montagem. Caso, satisfatório esse nível de qualidade da montagem, ele coloca para expedição. Tá? Então, você consegue simular isso, consegue simular quantos produtos, quantas ordens de pedido a gente teve sucesso ou não. No caso específico, esse aqui é uma ilustração no final da execução. Tá? E no final da execução, na fila de corte, eu tenho 8 itens para ser avaliados, na de montagem eu tenho 12, na inspeção eu tenho 0, e assim, eu tenho 85 pedidos aqui para entrarem nesse sistema. Ou seja, né, a gente não está dando uma fluidez muito boa, que a gente pode visualmente ver, né, nem olhando lá os próprios relatórios, que existe um gargalo aqui na linha de montagem e também um certo gargalo na linha de corte. A linha de inspeção está trabalhando aí a contento. Pode ser que você pense nessa situação, nesse problema hipotético aqui, o que aconteceria se eu contratasse mais um funcionário para a linha de montagem? O que aconteceria se eu contratasse, né, mais um funcionário aí para a linha de corte? E a gente vai tentando ver esses cenários, né, para conseguir simular determinadas situações. Legal, pessoal? Dúvidas aí? Não, Bem, professor, tudo certinho.
Legal, né? No final a gente abre aí para discussões, perguntas, é bem interessante. Assim, eu tentei trazer agora também, para sair um pouco desses dois exemplos, né? Sistemas emergentes, inovadores em PO, obviamente, né, com o escopo do nosso bate-papo. Tinha mencionado algumas situações aí anteriormente, que a linha de PO, a pesquisa operacional, ela de certa forma é uma técnica bastante antiga, data da década de 50, assim também como técnicos da área de IA, né, e com o advento aí dos microcomputadores, né, com o aumento do poder computacional e agora com o aumento, aí, de certa forma, da disponibilidade de dados, do Big Data, aquela coisa toda, essas técnicas elas têm tomado uma atenção muito grande aí nos últimos anos. Aí, né, posto isso, a gente tem aqui algumas soluções híbridas integradas com IA, então, PO já está caminhando há um certo tempo para essa direção. Essa modelagem baseada em agentes, mais a simulação aí de eventos discretos. Então, o ambiente logístico está se apropriando também dessas técnicas. De novo, um hibridismo aqui, né, da otimização híbrida, heurísticas mais IA, algoritmo genético, colônia de formiga, enfim, redes neurais, para resolver problemas de roteamento dinâmico, ou seja, aquele roteamento que, agora tem uma situação, daqui a 5, 6 minutos, né, você tem uma situação totalmente distinta e você tem que resolver isso num tempo, né, aceitável. E também outras técnicas para simulação para transporte sustentável. Mais temos, né, são vários, alguns aqui. Oi? Professor, só avisar também, pessoal, se vocês não se sentirem confortáveis para falar perguntas e tais, vocês podem deixar escrito no chat que no final a gente, como o professor falou, a gente abre um tempo para tirar as perguntas. Então, se você não se sente à vontade para falar, pode escrever que depois a gente dá uma olhadinha nas perguntas. Não, bacana. E aqui a gente tem igual o Digital Twins, criação de representações virtuais de centro de distribuições, rota de entrega, enfim, tudo voltado com integração em tempo real, sensores, né, de internet das coisas, ou IoT, IA e simulação. Então, se a gente pegar cada exemplo desse, simulação e PO aplicados à logística humanitária, situação de emergência, desastre, pandemia, né, enfim, o uso do aprendizagem por reforço, né, reinforcement learning, em simulação, são modelos que já, de certa forma, alguns até já pré-treinados para o pre-trained models ou para o reforço. Pode também ser utilizado e algumas simulações também com Big Data, como já tinha anteriormente mencionado, tá? Trouxe aqui algumas revistas que mesclam justamente o que a gente falou aí ao longo do nosso bate-papo, né? Você tem a revista aqui de pesquisa operacional, análise de dados e logística, então uma revista aí dedicada justamente à junção dessas diferentes áreas de conhecimento. Uma outra revista aí já com um tema mais específico, pesquisa operacional e aprendizagem de máquina, né, juntamente com a inteligência artificial. Então, tem revistas já específicas para a junção dessas áreas, como eu tinha comentado com vocês, tá ok? Bem, pessoal, é isso, tá? Obrigado aí por participar. Espero que tenha ficado claro, tá? A ideia é de trazer uma coisa bem leve, bem tranquila, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, de certa forma, trazer também essas questões mais emergentes, mais inovadoras, esses temas aí que, infelizmente, a gente não tem como fugir mais, que é a junção, e cada vez mais a gente tem a onipresença aí da inteligência artificial em diversas áreas do conhecimento, e essa área da pesquisa operacional não foge ao caso, ok? Então, obrigado, né, mais uma vez pela participação, pela paciência de todos aí. Às vezes é um tema aí que, de certa forma, pode fugir. Só tirar aqui a apresentação. Que a gente...
a gente tenta desvencilhar dele ao máximo, né? Eu sei que numa área muito assim da administração, né? A gente tem assim ao longo dos últimos anos a gente tem percebido aí a incorporação dessas temáticas nos cursos de administração aí no país e no exterior. Então, são coisas que a gente tem, né, que pensar. Claro, a ideia, até por trás aqui hoje, foi nem trazer muito as ferramentas, conhecimentos matemáticos que está envolvido por trás de todas aquelas ferramentas, mas usar esses recursos em ferramentas aí, comerciais, ferramentas open source, gratuitas, né? Então, são coisas que a gente tem aí que abrir os olhos, pensar que existe esse cenário, já existe há um certo tempo, e que a gente tem o papel, acho que o papel também do próprio Lesuf, né, é tentar trazer esses temas um pouco mais atuais, né? Que a gente pensa em um primeiro momento que isso está muito distante, não, isso aí são temas para o curso de engenharia de produção, de ciência da computação, mas não, né? Acho que a área de gestão tem tudo a ver com o que eu falei um pouco ao longo aí dessa 1 hora, né, nesse bate-papo. Mas obrigado, eu agradeço mais uma vez aí, o professor Ailton, pelo convite, tá? O Lesuf aí, por possibilitar esse bate-papo, né? Eu gostaria de saber se tem só aluno da UF aqui ou se tem alunos aí de outras instituições, ou, né, de repente, que foram alunos, de repente trabalham em empresas, e trazer alguma colocação, de repente, né? Leonardo, eu vi ali, eu tenho uma situação, uma demanda dessa lá no meu serviço, será que a gente pode usar alguma técnica de pesquisa operacional para resolver? Então, acho que vale a pena até colocar essas questões aí. Então, fico aberto agora aí, perguntas, fiquem à vontade. Como não vi inscrições, eu estou aqui me dispondo na verdade, a elogiar a sua apresentação. Eu gostei bastante porque parece que para futuro, né, a gente, pelo menos eu estou no primeiro período de administração aqui na UF, os sistemas estão para facilitar mesmo a gente, né? O que dá para ver que a gente tem que se conciliar a nossa formação com outros cursos que possam preparar a gente para o mercado de trabalho para lidar com esses sistemas, né? Então, a gente já tem que estar preparado com a mente aberta, assim, para lidar com sistemas que vão facilitar a nossa vida. Não ir muito não só com o teórico, né, que o teórico é muito importante, mas acho que vai ser mais fácil do que a gente pensa, talvez, na hora de trabalhar com algum problema para resolver, né? A gente vai poder contar não só com a inteligência artificial, que isso é algo que já está dado. Não tenho medo também de dizer, a gente vai perder nossos empregos para a inteligência artificial, não acredito nisso, que isso seja totalmente verdade, e que esses sistemas possam ser aprimorados também com a inteligência artificial, mas que vão ajudar bastante aí na nossa prática de trabalho. Não, bem colocado, né? Existe aí uma preocupação genuína, né? De fato aí com a questão da inteligência artificial. E se a gente parar para analisar até nas nossas práticas, né, com os chat GPTs da vida aí, que a gente consegue, de certa forma, fazer muito mais coisa num prazo menor de tempo, não é verdade? Se todo mundo parar um pouquinho e pensar no uso Estou pegando um exemplo bem simples, né, do chat GPT, acho que para todo mundo deve usar, o DeepSeek, outras LMS aí, enfim. A gente consegue aumentar a produtividade. Então, ao passo que a gente aumenta a produtividade, né, você consegue fazer mais coisas no mesmo espaço de tempo. Então, a gente pode pensar, sim, né, que não vai extinguir empregos, obviamente, mas existe aí uma possibilidade grande de diminuição um pouco né, força de trabalho em determinadas áreas. Mas, né, como eu falei, né, onde tem problema, né, também tem oportunidade justamente da gente se capacitar e entender um pouco essa nova dinâmica
à luz dessas novas tecnologias. Mas, realmente, sim, aplica-se, pode aplicar em diversas áreas do conhecimento. Então, eu trouxe algumas coisas. Hoje, na verdade, o bate-papo nosso aí é muito voltado para a logística. Então, por exemplo, só rapidinho, João Vitor, tá? Eu já trabalhei em projetos que envolviam a área da saúde, né? A área de direito, hoje estou imbuído na área ambiental. Então, sim, tem uma versatilidade muito grande aí a aplicação dessas técnicas, tá? João Vitor? Pá, primeiramente, boa noite, professor. Agradeço pela apresentação. Acho muito interessante, até pela apresentação das ferramentas. Mas eu queria menos uma dúvida, mais um demonstrativo, que eu acho interessante como ver, né, que principalmente, né, comentou hoje em dia, que a gente vive no mundo de inteligências artificiais para todos os cantos, né, em todos os buracos. Eu acho legal ver como, né, enxergar, lá, falou no começo, as raízes, né, matemáticas, né, algébricas delas, que como você consegue demonstrar, você consegue ver, né, às vezes não, né, o chat GPT da vida, mas você consegue ver a construção dessas inteligências artificiais e transformando em várias ferramentas, né, eu digo, né, com essa aquela demonstração da Excel, né, fala ferramentazinhas, né, mas né, já é uma coisa de proporção grande, mas, né, você pegou no exemplo ali, um exemplo menor, um exemplo mais simples de logística, mas trazendo isso em escalas, né, de indústrias grandes, né, mostrar como que consegue trazer realmente uma proporção enorme, né, para o nosso trabalho, né, como eu como administrador, né, enxergar como que isso pode aumentar e como que, né, a inteligência artificial, né, como Vitória tinha comentado, né, que para muitos é um medo, né, para nós acaba sendo quase uma vitória, um início assim, caramba, o que a gente vai conseguir fazer tendo isso em mão? Imagina, as possibilidades. Não, bem falado. Assim, realmente é interessante sua fala. Assim, a tônica hoje que foi trazer uma discussão inicial, né? A gente tem que começar a plantar semente. Então, a ideia é essa, trazer o Excel, apesar de ser Excel já é um software bem antigo, mas ele tem uma gama de recursos interessantes. Alguns problemas pontuais, né? Alguns trabalhos até que eu orientei, até como TCC, tinham aí como inspiração problemas que vocês mesmos traziam, né, para a sala de aula, problemas que em um primeiro momento era difícil resolver sem algum método sistemático, e com o Excel a gente conseguiu resolver alguns problemas. Óbvio, né? Você tem um problema de um porte maior, você tem que lançar mão de ferramentas mais robustas, ferramentas que são caras, ou de programação mesmo, tá? Dentro da área de programação. E aí você começa a distanciar da tela, né, de clicar componente, arrastar, enfim, você começa a entrar na seara da modelagem computacional a nível de programação, tá? Mas a ideia, de fato, claro, né, você tem um problema maior, você tem aí uma questão de aquisição de dados, né, de repente, você tem que ter uma série de outras informações para reunir, de fato, produzir um resultado aí mais acurado. Mas, assim, no âmbito da administração de empresa, acho que é interessante, penso eu, claro, na minha humilde opinião, ter o conhecimento da ferramenta, de não como fazer a ferramenta. Olha, mas eu tenho aqui um problema que ele pode ser resolvido com a técnica XYZ, né? Que aquela ferramenta, ela me propicia isso. Então, é importante, né, pessoal, assim, a nossa educação, né, no país, assim, né, a matemática ela é sofrível, né? Mas, infelizmente, tudo por trás do que a gente está falando hoje aqui tem a matemática, né? Então, a gente não tem muito como fugir. Até a interpretação de números, de gráfico, né? Tem a questão de ordem estatística, coisas que a gente não precisa nem um conhecimento profundo, de novo, na administração, mas que a gente tem que ter um conhecimento mínimo para conseguir entender até os resultados ali, o que os softwares
Só apresentei 2 aqui, né? Enfim, não tinha nenhum tipo de gráfico rebuscado, mas os softwares eles têm essa característica, tá? Então, essa é uma importância, assim, que eu até, aproveitando o gancho, tá, João Vitor, aconselho a vocês, e como vocês puderam perceber no próprio slide, né, alguns trabalhos ali, eles são em inglês, e, né, além disso, né, nós estamos inseridos numa região em que o inglês é quase que mandatório, então reforça a importância, eu sempre falo isso, mas reforça a importância aí do inglês, né? Vocês hoje têm bastante recurso, se a gente puder no futuro próximo, aí ver junto com o professor Ailton ou com outra instância da UFEG, um curso, né, de extensão de inglês aí, voltado para tomadas de decisão, voltado para administradores. Acho que é uma coisa, uma iniciativa aí bacana que a gente poderia até pensar. Mas, enfim, esse é um outro assunto aí. Alguém mais aí? Alguma dúvida? Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Não tem resposta errada nem certa aqui, não. Tem alguém aí que não é da UF? Bem, professor, se eles não sentirem a vontade de falar, eu posso vamos falar que tivemos dois inscritos que não são da UF. Pô, bacana. Legal, legal. Mas, pessoal, então, assim, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa assim, deixo aí à vontade, vocês entrarem em contato. Vou colocar até no chat aqui o meu e-mail, tá? Espero aí que vocês tenham gostado, né? Enfim, que suscitem alguma dúvida, alguma coisa, que inspirem aí, de repente, em alguma prática, olhar um pouco a parte da otimização, melhorar coisas. Isso está é uma essência, né, humana, né? A gente quer melhorar sempre algum aspecto, minimizar alguma coisa, maximizar a outra, enfim. E no trabalho, olhem sempre para o trabalho de vocês, né, no ambiente laboral. Sempre tem lá alguma coisa a ser melhorada, e aí a pesquisa operacional ela pode auxiliar. Na maioria dos casos, você tem técnicas lá que vão auxiliar para a escala de funcionário, né, gestão de estoque, não só logística, tá? Mas outras áreas também aí que podem se beneficiar do uso dessas técnicas. E aí, deixo meu contato mais uma vez, coloquei o e-mail aqui no chat. Fique à vontade para entrar em contato e procurar na UF também, tá bom? Certinho, então, professor. Nós aqui do Lesuf agradecemos muito pela oportunidade, né? Agradecemos também a todos aqui que compareceram, né, por esse momento, essa conversa, essa troca de informação. Querendo ou não, acho que, acima de tudo, o mais importante dentro do ambiente acadêmico é justamente isso, esse momento de produção e compartilhamento de conhecimentos, né? Normalmente, né, reforço, está aqui nossas redes do Lesuf para contato, pedimos que, né, sempre de olho no nosso conteúdo, principalmente agora que estamos no processo de retomada, estamos, né, postando bastante coisa, nossos planos né, trazer mais desses conteúdos para, né, a nossa comunidade acadêmica, principalmente no foco de administração, mas não só administração, né, todo o centro acadêmico em si. E o último lembrete a todos, lembrar de preencher o formulário do link de participação, está, né, fixado aqui no chat, para podermos registrar e emitir o certificado de vocês. Então é isso, novamente, muito obrigado a todos, né, e tenham uma excelente noite. Obrigado também ao professor por ceder esse tempo para nós. Nada, é a honra aí, precisando, né? Voltaremos a falar mais alguns assuntos aí de otimização. Boa noite aí a todos, tá? Boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.